Olá, pessoal! Hoje vamos continuar com os casos famosos de histeria coletiva, para que vocês tenham uma ideia do tipo de estrago que pode ser causado. Não estranhem se vocês já tiverem ouvido falar de um ou outro caso nessa lista. Alguns são famosos. Eu mesmo conhecia alguns deles. É sempre interessante vermos mais casos desses para a gente ter uma ideia melhor do que trata esse tipo de situação. Se vocês quiserem anotar no final quais casos vocês conheciam, quais não, fiquem à vontade, eu estou sempre disposto a conversar. Gostaria de lembrar também que o termo histeria coletiva não é mais usado por profissionais da saúde mental. Eu estarei usando aqui nessa série de vídeos, pelos motivos que eu tratei em detalhes nos meus vídeos, uso indevido de termos da psicologia e na primeira parte dos vídeos de histeria coletiva. De uma forma resumida, o termo caiu em desuso e termos da psicologia, da psiquiatria, rotineiramente têm que ser mudados com o tempo, pois eles acabam caindo em jargão popular e acabam adquirindo um peso, um estereótipo que só vem a prejudicar ainda mais as pessoas que passam por aquela condição. Então, a própria questão da histeria hoje, ela não é vista como um único transtorno, e sim uma série de transtornos que antes era tudo entendido como histeria, mas para que eu não facilite que esses novos termos que nós, profissionais da saúde, usamos atualmente, para não facilitar que eles entrem para o vocabulário leigo, eu vou continuar usando histeria aqui nesse vídeo, mas ele não é mais um termo técnico. Eu gostaria de destacar também que, apesar dos casos algumas vezes parecerem cômicos para nós que estamos olhando de fora, para as pessoas que passaram por essa situação não era nada engraçado. Os casos muitas vezes provocavam sofrimento verdadeiro a essas pessoas. Vamos retomar a linha de tempo que estávamos seguindo no vídeo anterior e vamos até o século XXI. Mas durante essa jornada pelo tempo, eu vou precisar sair da linha do tempo duas vezes. Uma por um caso que eu havia me esquecido, de um de vocês veio nos comentários me perguntar a respeito, e eu não tive tempo de adicionar esse caso no segundo vídeo. Então ele vai entrar aqui um pouquinho fora da linha do tempo que a gente estava seguindo, mas ele estará aqui, é um caso famoso. E o segundo caso, que vamos estar saindo um pouco da linha de tempo, se deve a um erro da minha parte. Eu estava traduzindo material de várias fontes para colocar no roteiro, e uma das fontes se perdeu, um dos casos de uma das fontes se perdeu no meio do volume de material, e ele acabou ficando de fora. Então eu estarei trazendo ele agora, depois retomaremos a linha de tempo aonde paramos. Então, sem mais demoras, vamos ao pedido de vocês. O Milagre do Sol de Fátima, em 1917. O que aconteceu nesse caso foi o avistamento de um fenômeno chamado parélio. Já falei um pouco deste no meu vídeo Ufologia 1, Algo no Céu. E na descrição do mesmo existem links falando sobre este. De forma resumida, este é um fenômeno óptico-atmosférico associado principalmente com a reflexão e refração da luz solar por pequenos cristais de gelo provenientes de nuvens. Mas voltando ao suposto milagre. Eu vou precisar agora falar o nome de um professor e eu não tenho certeza de qual a origem do nome ou qual é a pronúncia correta. Eu vou dar a minha melhor tentativa. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. É sempre bom aprender algo novo. Segundo o professor August Missen, do Instituto de Física da Universidade Católica da Lovaina, as imagens residuais na retina produzidas após breve período de olhar fixo para o Sol são a causa mais provável dos efeitos observados de dança, e as mudanças de cor são provavelmente causadas pela estimulação excessiva das células fotossensíveis da retina. Vale lembrar que se tal fenômeno, o Sol parar seu movimento normal, dançar, mudar de cor, isso seria um desastre para o sistema solar e toda a vida na Terra.
Sem mencionar que seria observável em metade do mundo. Literalmente, a metade do mundo inteira que estaria exposta ao sol seria capaz de observar isso. No entanto, o milagre só foi avistado em Fátima e aquela região de Portugal. Não foi avistado no mesmo dia na Alemanha, não foi avistado na Inglaterra, enfim. Nenhum observatório no mundo registrou esses efeitos. Só temos relatos vindos de pessoas leigas. E o que é um leigo? É alguém que não tem conhecimento do fenômeno que está observando, do objeto, do assunto, enfim. Agora vamos à segunda parte da explicação do caso. Temos um grupo de pessoas leigas avistando algo desconhecido por elas no céu. Como já falei nos meus vídeos Ufologia 2 Encontros Noturnos parte 1 e parte 2, esse tipo de reação frente a algo que a pessoa desconhece e o zeitgeist no qual a pessoa se encontra servem como base para a formulação de ideias das mais variadas, de ETs a anjos, demônios e etc. Ou seja, temos um gatilho, o parélio, que gerou uma situação de estresse. E esse foi descarregado muito provavelmente numa ocorrência de histeria coletiva de tema religioso. E a histeria coletiva cuida do resto, como as alegações de curas milagrosas que ocorreram após o avistamento do parélio. Eu gostaria de destacar que quadros de origem psicossomática e histérica muitas vezes podem ser curados ou controlados com o efeito placebo. E quero deixar claro que quando falei muito provavelmente, eu usei muito provavelmente e não certamente, pois eu não tive acesso pessoal a nenhuma das pessoas envolvidas no caso, pois ele ocorreu em 1917. Em 1917 nem o meu pai era nascido, quanto mais eu. Então fica difícil poder investigar um fenômeno que ocorreu tanto tempo antes de eu ter nascido. Dessa forma eu não posso dar 100% de certeza, mas o muito provável está bem perto dos 100%, ok? Agora vamos ao caso que eu acabei pulando durante a tradução das fontes para o roteiro. Eu gostaria de destacar que nesse caso aparecem diversos nomes de localidades e eu não tenho a menor ideia de como estes se pronunciam. Então, caso eu cometa erros, já deixo as minhas desculpas e, por favor, se vocês souberem como pronunciar algum desses nomes, coloquem aí na descrição ou me avisem na página de Facebook, pois é sempre bom aprender algo. Vamos falar da epidemia de riso de Tanganyika em 1962. Esta começou em 30 de janeiro de 1962, em um internato dirigido pela Missão para Meninas Kashasha, na Tanzânia. As risadas começaram com 3 meninas e se espalharam pela escola, afetando 95 dos 159 alunos, com idade de 12 a 18 anos. Os sintomas duraram de algumas horas a 16 dias nos afetados. A equipe docente não foi afetada, mas informou que os alunos não conseguiam mais se concentrar em suas lições. A escola foi forçada a fechar em 18 de março de 62, mas esse não foi o fim da epidemia. Depois que a escola foi fechada e os alunos foram enviados para casa, a epidemia se espalhou por Nishamba, uma aldeia que era lar de várias garotas da escola. Em abril e maio, 217 pessoas tiveram ataques de riso na aldeia, a maioria deles crianças em idade escolar e jovens adultos. A escola de Cachaça foi reaberta em 21 de maio, apenas para ser fechada novamente no final de junho. Em junho, a epidemia de riso se espalhou para o ensino médio das meninas de Ramachene, perto de Bukoba, afetando 48 meninas. Outro surto ocorreu em Nyanguereca e 2 escolas de meninos nas proximidades foram fechadas. A Maldição de Mount Pleasant, Mississippi, 1976. Agora estamos de fato voltando à linha de tempo do nosso vídeo anterior. Os funcionários da escola de Mount Pleasant suspeitaram do uso de drogas depois que 15 estudantes caíram no chão se contorcendo, mas não foram encontradas nenhuma droga
nos organismos dessas crianças. E a histeria foi considerada a culpada pela ocorrência. Em um ponto, um terço dos 900 estudantes da escola ficaram em casa com medo de serem amaldiçoados com as tais convulsões. As possessões de espíritos da Malásia, de 1970 a 1980. A histeria em massa ocorreu na Malásia desde a década de 70 até a década de 80. Isso afetou meninas de idade escolar e mulheres jovens trabalhando em fábricas. Os habitantes locais explicaram este surto como espíritos que possuíam as meninas e mulheres. Infelizmente, eu não tenho maiores informações sobre os sintomas apresentados nesse caso, mas este não deve ser confundido com outro de 2016, também na Malásia, que trataremos mais adiante. O incidente de Hollingwell, em 1980. Cerca de 300 pessoas, principalmente crianças, mas incluindo adultos e até bebês, sofreram ataques de desmaios, náuseas e outros sintomas. O incidente de Hollingwell costuma ser um dos principais exemplos de histeria de massa. A epidemia de desmaios de West Bank, em 1983. Essa epidemia da Cisjordânia foi uma série de incidentes em março de 1983, em que 943 adolescentes palestinas, na sua maioria escolares, e um pequeno número de mulheres soldados da Força de Defesa israelense, desmaiaram ou queixaram-se de sentir náuseas na Cisjordânia. Israel foi acusado de usar guerra química para esterilizar mulheres na Cisjordânia, enquanto as fontes da Força de Defesa israelense especularam que uma substância tóxica havia sido empregada por militantes palestinos para provocar agitação. Mas os pesquisadores concluíram que, mesmo que algum irritante ambiental estivesse presente, a onda das queixas eram, em última análise, um produto de histeria em massa. Essa conclusão foi apoiada por um oficial de saúde palestino que disse que, enquanto 20% dos primeiros casos podem ter sido causados pela inalação de algum tipo de gás, os 80% restantes eram apenas psicossomáticos, ou seja, produto da histeria coletiva. A evacuação dos marinheiros para San Diego em 1988. A Marinha dos Estados Unidos evacuou cerca de 600 homens dos quartéis. 119 destes foram enviados para hospitais de San Diego com queixas de dificuldade respiratória. Não foi encontrada nenhuma evidência de toxinas, de intoxicação alimentar ou qualquer outra causa, restando então uma única explicação. Vocês adivinharam: histeria coletiva. O envenenamento estudantil de Kosovo, 1990. Mais uma vez, um nome que eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia. Então, se alguém souber, por favor, me avise. Me desculpem se eu errar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês já sabem, eu já falei disso umas 2 vezes nesse vídeo. O professor Zoran Radon... Desculpa, eu vou ter que tentar de novo. Zoran Radovanovic, professor da Faculdade de Medicina do Kuwait, argumenta em um artigo para o Jornal Europeu de Epidemiologia que o envenenamento estudantil de Kosovo, que afetou pelo menos 4.000, principalmente albaneses étnicos, era produto da histeria em massa. Infelizmente, a maioria das fontes que encontrei sobre esse caso não eram muito confiáveis, então eu não posso passar mais detalhes do que isso. O Homem Macaco de Nova Delhi, 2001. Em maio de 2001, relatos começaram a circular na capital indiana de Nova Delhi de uma estranha criatura semelhante a um macaco que estava aparecendo de noite e atacando as pessoas. Os relatos de testemunhas oculares muitas vezes eram inconsistentes, mas tendiam a descrever a criatura com cerca de 1,20 m de altura, coberta de cabelos pretos espessos, com um capacete de metal, garras de metal, olhos vermelhos brilhantes, 3 botões no peito. Outros, no entanto, descreveram um homem macaco como tendo um focinho mais vulpino, com cerca de 2,40 m de altura, musculoso, e estipularia de prédio a prédio como um entusiasta de parkour. Outros ainda descreveram como uma figura enfaixada.
As teorias sobre a natureza do homem-macaco variaram de um avatar do deus hindu Hanuman a uma versão indiana do Pé Grande. Muitas pessoas relataram que foram arranhadas e de 2 a 3 pessoas morreram, seja por rolarem escadas em pânico ou por saltarem de edifícios também em pânico. Pânico este que é devido ao fato deles acharem que estavam sendo atacados pelo tal homem-macaco. Alguém grita, homem-macaco, e o pânico começa, as pessoas começam a correr e fazem coisas idiotas e se colocam em perigo ou até em situação de morte. Em certo momento, os policiais exasperados começaram a emitir desenhos de impressões artísticas do homem-macaco na tentativa de pegar a criatura. Todo o incidente foi descrito como um exemplo de histeria em massa. Pessoal, como já disse em outra ocasião, esse canal tem sido uma jornada incrível. Eu tenho aprendido muito junto com vocês. Eu aprecio demais as sugestões e os pedidos de temas que vocês enviam. Então espero que possamos continuar juntos essa jornada pelo tempo que for possível para ambas as partes. Eu gostaria também de agradecer pela grande colaboração de um de vocês, o Bielzinho, esse é um nome que apareceu nos comentários. Ele me lembrou do caso de histeria coletiva do Milagre de Fátima. Na verdade, ele me pediu para dizer se era mesmo um caso de histeria coletiva, o que estava se passando. E se não fosse pela lembrança dele, eu teria deixado isso passar batido, não teria vindo à minha memória. Por incrível que pareça, esse caso não aparecia em nenhuma das minhas pesquisas, das minhas fontes, porque ele não é primariamente um caso de histeria coletiva. O que aconteceu, o que foi avistado em relação ao Sol, como eu já disse, é um parélio. A histeria coletiva entra na questão da contaminação, como a coisa se espalhou, e em alguns relatos de curas milagrosas que surgiram após o tal parélio. Então, por hoje é só, pessoal. Vida longa e próspera a todos vocês. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!